E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai falar sobre um negócio simplesmente impressionante. Pensa num computador. No fundo, ele é só um monte de metal, plástico e silício, certo? Matéria inerte. Mas usando uma engenharia muito esperta, a gente consegue fazer essa máquina literalmente lembrar das coisas. Para quem está começando a mergulhar no mundo da tecnologia e quer entender as coisas sem aqueles jargões complicados, esse é o primeiro grande passo. O que nos leva à grande pergunta da nossa análise: como uma máquina sem cérebro consegue lembrar de alguma coisa? É meio maluco pensar em como a gente pega uma simples corrente elétrica, que normalmente só passa pelo fio e vai embora, e obriga ela a segurar uma informação, funcionando quase como um minúsculo cérebro artificial. Para entender isso de um jeito bem tranquilo, a gente precisa dar um pequeno passo para trás. O nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Primeiro, o que é a memória digital? Depois, o truque da realimentação, como resolver problemas de oscilação, conhecendo o latch-D e os flip-flops, o problema do mundo real e, para fechar, como interagir com o Arduino. Então, parte 1: o que é a memória digital? Afinal, qual é a diferença entre um circuito com memória e um circuito esquecido? Na eletrônica, a gente pode usar uma analogia super simples. Imagina um circuito combinacional. Ele é igualzinho a uma calculadora básica. Se você apagar a tela, a conta que estava lá já era, foi esquecida para sempre. A resposta depende só do que está sendo digitado naquele exato momento. Já o circuito sequencial é diferente. Ele é como o placar no estádio de futebol. Para marcar um gol novo e atualizar o número, o placar precisa obrigatoriamente lembrar de quanto estava o jogo antes. Ele guarda o estado, ou seja, ele tem memória. Na prática, esses circuitos sequenciais são a base de absolutamente tudo. Eles são os blocos primitivos que os engenheiros usam para aprender com unhas e dentes aqueles famosos zeros e uns. Eles recebem uma informação nova, sim, mas também guardam o estado anterior nas portas de saída, representadas por esse Q e não Q. Basicamente, são as caixinhas que guardam o nosso dado lá dentro. Vamos para a parte 2, o truque da realimentação. A grande sacada aqui é como a gente prende a eletricidade fisicamente num lugar só. O segredo é um truque genial chamado realimentação. Sabe quando alguém coloca o microfone muito perto da caixa de som e dá aquele apito agudo ensurdecedor? O som entra no microfone, sai na caixa, volta para o microfone num loop infinito. Aqui a gente faz exatamente a mesma coisa, só que com eletricidade. A saída do circuito é ligada de volta na entrada e isso prende o sinal lá dentro. É assim que nasce o famoso flip-flop RS. Fica muito mais fácil de entender se a gente acompanhar a jornada de um único bit. Funciona assim. Primeiro, a entrada principal, que a gente chama de set, recebe um pulso rápido de energia. Logo em seguida, os componentes internos reagem e mudam a saída lá na frente para o nível 1. E aí vem a mágica. Essa saída dá a volta e alimenta a própria entrada de novo. Aquele pulso de energia inicial pode até sumir, mas o loop já está se sustentando sozinho. É por causa disso que uma vez que a entrada muda para 1, a saída fica no 1 praticamente para sempre. Bom, pelo menos até a gente cortar a energia da máquina ou mandar um comando de reset. Essa pequena armadilha elétrica é o milagre que cria um bit de memória digital. Tudo que você já salvou no computador na vida depende disso. Parte 3: resolvendo problemas de oscilação. É claro que, no começo, essa tecnologia estava longe de ser perfeita. Esses loops primitivos deram muita dor de cabeça para os engenheiros. Sabe por quê? Imagina o que acontece no mundo caótico dos elétrons quando vários sinais resolvem chegar no circuito exatamente no mesmo milissegundo. O sistema todo se perde. Esse conflito gera um baita de um problema, que o pessoal da eletrônica chama de condição de corrida. Pensa em duas pessoas tentando passar correndo por uma porta estreita exatamente ao mesmo tempo. Ninguém passa e vira um caos. A eletricidade começa a oscilar de forma selvagem, pulando entre 0 e 1 sem parar. E para quem quer montar um projeto minimamente confiável, isso é um desastre absoluto. Para domar essa bagunça toda, inventaram uma solução incrível, o Pino Enable, ou simplesmente Pino E. Olha só que legal, ele funciona como se fosse o segurança na porta de uma balada. Os dados até podem tentar entrar toda hora, mas eles só conseguem passar e mudar a memória se o segurança liberar a porta. Isso deu ao sistema um nível de controle absurdo sobre quando a memória deve ser escrita. Chegamos à parte 4, latch-D e flip-flops. Mas ainda dava para deixar o sistema ainda mais blindado contra falhas. Para garantir que os comandos de ligar e desligar nunca, de jeito nenhum, quebrassem o circuito chegando ao mesmo tempo, criaram o latch do tipo D. O pulo do gato aqui é uma porta inversora, a porta NOT.
Ela funciona como um desvio obrigatório, garantindo fisicamente que entradas opostas não sejam ativadas ao mesmo tempo. É uma forma super elegante de evitar travamentos. E quando os engenheiros resolveram plugar 2 desses LEDs juntos? Aí nasceu a configuração mestre-escravo, formando o verdadeiro flip-flop D. Imagina aquelas portas duplas de segurança giratórias num banco? A primeira porta tem que fechar completamente antes da segunda abrir. Isso cria uma passagem perfeitamente ritmada e super segura para os dados. É, de longe, a unidade básica de memória mais fundamental que a gente tem. Parte 5. O problema do mundo real. Agora chegou a hora de tirar essas ideias microscópicas do papel e plugar no nosso mundo físico, que, convenhamos, é bem mais bagunçado. Pega um exemplo banal, tipo apertar um botão. Quando a gente aperta um botão mecânico de verdade, as plaquinhas de metal lá dentro literalmente quicam e tripidam umas contra as outras antes de encostar de vez. Eletricamente, isso não é um sinal limpo. É uma rajada maluca de sobe e desce que deixaria qualquer processador confuso. E é aí que entra a aplicação prática dessa nossa memória digital. Se a gente colocar um LED logo depois desse botão, ele passa a funcionar como um verdadeiro amortecedor elétrico. O LED sente aquele primeiro tranco da energia, muda o seu estado e trava. Todo aquele barulho e trepidação que vem logo depois, ele simplesmente ignora. No final das contas, o sistema recebe um único sinal puro e cravado. O pessoal chama esse truque de debouncing. E, finalmente, a parte 6, interagindo com o Arduino. Vamos juntar tudo isso na prática. Sabe quando a gente monta um projetinho maroto de Arduino para manter um simples LED aceso numa protoboard? O que rola por baixo dos panos é o uso puro da memória. A placa do Arduino usa esses mesmos circuitinhos baseados em flip-flops para segurar continuamente o nível de energia daquele pino específico. A luz não pisca nem apaga sozinha porque o hardware está literalmente lembrando do estado dela. E se a gente dá uma olhada no código de programação, tudo faz sentido. A função setup cria as regras iniciais. Depois, o famoso loop usa comandos de memória tipo digital write. O que ele faz? Ele literalmente escreve um valor lá no LED de memória daquele pino, dizendo para o hardware exatamente o que ele deve se lembrar de fazer pelos próximos milissegundos. Mas calma, que a brincadeira vai bem além de só acender lâmpada. Essa arquitetura toda permite processar o mundo natural. Pega um sensor de temperatura, por exemplo. O microcontrolador consegue ler essas informações do ambiente usando funções como analog read e as memórias capturam e guardam essas mudanças de temperatura em tempo real. É assim que projetos inteligentes nascem, tudo suportado pela estabilidade daqueles primeiros loops de realimentação. É fascinante perceber como uma ideia simples transforma o nosso mundo material, não é? Para a gente encerrar essa nossa explicação, faz um exercício rápido. Dá uma olhada aí em volta. Quantos aparelhos comuns escondem essas pequenas memórias digitais neste exato momento? Desde o painel do seu micro-ondas lembrando quantos segundos faltam para esquentar o almoço, até o termostato na parede. Todos eles dependem secretamente desses loops de energia, trabalhando incansavelmente como minúsculos cérebros infinitos. É uma verdadeira obra-prima do design humano. E aí, já tinha parado para pensar em quanta lógica e engenharia existe por trás do simples clique de um botão?